2020, a publicação do BID, esse ano chamada de Estruturas a Serviços, a caminho de uma melhor infraestrutura na América Latina e no Caribe. O presidente do BID, Luiz Alberto Moreno, estará conversando com Maria Antonieta Alva, ministra da Economia e Finanças do Peru, e Irene Canhas, presidente do grupo IC, da Costa Rica. Antes desse diálogo, Eric Parado e Agostina Guerre, gerentes do banco, farão uma apresentação inicial e também teremos a apresentação do livro por parte de alguns dos autores. O diálogo será em espanhol, mas temos interpretação simultânea para os outros idiomas oficiais do banco. Por favor, selecionem o idioma de sua preferência usando o ícone do planeta na faixa inferior da tela. Muito obrigada, muito bom dia a todos e a todas. É um prazer estar com os senhores e senhoras para apresentar a edição 2020 do nosso relatório de desenvolvimento das Américas, intitulado De Estruturas a Serviços, rumo a uma melhor infraestrutura na América Latina e Caribe. Como sabem, o primeiro livro da série foi publicado em 2009, e o primeiro antecessor remonta ao início dos anos 60. Já trataram comércio internacional, gastos públicos, educação, poupança e primeira infância. Essa publicação faz parte do ALN BID. As publicações contribuem com suas ideias e deixam uma marca indelével na marca de milhões de pessoas à medida que o banco transforma essas ideias em novos programas e operações. Este ano, o Departamento de Pesquisa coordenou esse esforço incrível com o setor de infraestruturas e energia do banco. Mas, além disso, colaboramos com áreas tão diversas do BID, como instituições para o desenvolvimento, conhecimento, inovação, comunicação, mudança climática e desenvolvimento sustentável, a unidade de PPPs, BID Invest, BID Lab e a vice-presidência dos países. Portanto, gostaria de agradecer a todos profundamente para aqueles que contribuíram de alguma forma a esse enorme esforço. Um agradecimento especial à diretora Ana Maria Rodrigues, de Setores e Conhecimento, e apoio permanente de Agostina Guerra, gerente de Infraestruturas e Energia, pelo seu entusiasmo eterno. Ele foi um parceiro fantástico. E também Tomás Serbrisky e os autores, claro, Eduardo Cavallo, Andrew Powell, Tomás Serbrisky, pelo trabalho estupendo. Hoje temos uma agenda bastante completa. Após essa introdução, Agostinho fará um breve comentário e passo logo a Eduardo e Tomás, que se dividirão na apresentação do livro. Finalmente, o presidente Moreno terá uma conversa com Maria Antonieta Alva, ministra da Economia do Peru, e a senhora Irene Canhas, presidente do ICE da Costa Rica. Mas antes disso, gostaria de fazer algumas reflexões breves. Esse ano, lançamos o DIA em circunstâncias extraordinárias, devido à pandemia da Covid-19 que impactou todos os aspectos da nossa vida. E é um trabalho oportuno, já que nos concentramos em infraestrutura, um elemento-chave para a prosperidade e crescimento da região, e acreditamos ser uma das peças fundamentais da recuperação. O livro oferece um diagnóstico profundo do acesso, qualidade e acessibilidade dos serviços de infraestrutura da região, assim como exemplos de políticas regulatórias que alcançaram avanços tangíveis nessas áreas. Uma área de dados inédita no setor. O conteúdo e os argumentos do livro são mais relevantes hoje do que nunca. Isso se deve a duas razões fundamentais. Primeiro, é impossível pensar em sair da pandemia sem serviços de qualidade. Por exemplo, as emergências sanitárias exigem muita higiene. Isso só é factível se tivermos acesso à água e saneamento. Os hospitais precisam de energia para funcionar. E, além disso, sem transporte seguro, a possibilidade de contágio aumenta exponencialmente. Mas, além da conjuntura, a reativação das economias pós-pandemia exigirão mais e melhores investimentos nos setores-chave. Infraestrutura sustentável de qualidade é um deles. E, com o seu efeito multiplicador, promoverá o crescimento e a equidade para alcançar um melhor futuro para toda a região. Agora sim, passo a palavra a Agustin Aguerre para dar continuidade ao programa. Muito obrigado. O microfone do participante está apagado. Bom dia a todos. Muito obrigado, Eric. Serei muito breve. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar os autores internos e externos por esse trabalho formidável.
um acervo enorme de informação e conhecimento que se coloca a serviço da região. E deixa, além disso, dentro do banco, uma geração de novos pesquisadores na área de infraestrutura, primeiro do banco, de muitas divisões e departamentos que colocaram essa tarefa sobre as costas. Meu agradecimento e minha homenagem a eles. Além disso, são muito incansáveis e já estão preparando a agenda de pesquisas nessa área nos próximos 3 anos, que já vou dizendo que é inédita e transformacional. Nesse livro, nos atrevemos a imaginar e a desenhar o futuro, um mundo verde, sustentável, inclusivo que queremos construir, no qual conviveremos com consumidores de energia, veículos elétricos e autônomos que nos buscam, que tem conexões digital em cada casa, em cada esquina, que tem água abundante e barata, dessalinizada, um mundo de inteligência artificial que nos permite processar toneladas de informações em milésimos de segundo e tomar decisões em momentos certos. Começamos a ver o que estava acontecendo, o que era bom, discutimos o que era ruim e nos perguntamos o que aconteceu entre 2020 e 2030 para alcançar aquele mundo. E por isso, nesse livro, o que fazemos é desenhar a agenda de reformas setoriais, as regulatórias, jurídicas que veremos nos países e que o banco acompanhará. Portanto, é com orgulho apresentar essa pesquisa, marca a primeira em 60 anos sobre infraestrutura. E no momento em que estamos confinados em nossas casas, nos comunicando por essa pequena tela, pensando na tragédia cotidiana de tantos latino-americanos, este guia é uma janela para o futuro, para a imaginação que tanto merecemos. Portanto, com isso, passarei a palavra aos apresentadores para mostrar o trabalho. Passo a palavra ao Eduardo. Obrigado a todos. Bom dia a todos. Obrigado. Meu nome é Eduardo Carvalho. Eu sou um dos co-editores do Dia 2020. Vou começar a apresentação e meus colegas coautores farão a segunda parte desta. À noite de 31 de dezembro de 2019, todos levantamos nossas taças e fizemos um brinde a um feliz ano novo. Como a cada ano, esperávamos o melhor para 2020, mas alguma coisa falhou, algo imprevisível surgiu nas nossas vidas. A pandemia da Covid-19 nos forçou a um presente baseado nas distopias dos filmes ou das novelas, dos livros, como se o futuro temido se materializasse subitamente. Para os autores do livro que se apresenta hoje, em 31 de dezembro, estavam finalizando uma pesquisa de 3 anos sobre o futuro dos serviços de água, energia e transporte. Analisamos sua evolução e projetamos cenários para definir um curso de ação. O futuro pode se abrir em direções diferentes, algumas desejáveis, outras não. A pandemia reforçou nossos achados. Muito além do imponderável, o caminho para aproveitar as oportunidades é previsível. O que ficou claro é que quando pensamos políticas e o caminho para a infraestrutura, temos que mudar o foco. Precisamos deixar de pensar apenas em estruturas, no concreto e no aço, e pensar, sobretudo, nos serviços que as pessoas e as empresas recebem. A situação dos serviços de água, energia e transporte sempre responde aos esforços acumulados dos anos anteriores. A região, hoje, está em situação melhor do que há décadas atrás. Em alguns aspectos, progredimos. Por exemplo, o acesso à energia elétrica. Hoje, ele é quase universal. Na década passada, trabalhou-se muito para levar a rede de eletricidade à população rural. O acesso a outros serviços também melhorou, mas muitas vezes entendemos por acesso normas ou padrões inaceitáveis para alguns usuários. Por exemplo, 86% da população rural tem acesso a água melhorada, mas água melhorada significa que a bica, ou a torneira, pode estar a 15 minutos a pé de casa.
Consideremos, em tempos de pandemia, como é impensável percorrer essa distância para conseguir água para lavar as mãos, quando esta agora é uma ação sanitária vital. Com padrões mais exigentes, como ter rede de abastecimento de água nos lares, o acesso da população rural se reduz de 86% a 55%. Além disso, a qualidade dos serviços básicos ainda é ruim. Uma coisa que se torna cada vez mais importante à medida que o acesso cresce. Na região, é frequente as quedas de eletricidade e a água turva que sai das torneiras e os ônibus lotados, assim como as ruas por onde transitam. Os serviços de eletricidade também, os serviços, de modo geral, também são caros. As tarifas de eletricidade e água são das mais altas de todas as regiões em desenvolvimento. As famílias de renda baixa na nossa região gastam 14% da sua receita em água, eletricidade e transporte, em comparação com 10% na Ásia, nos países emergentes. A acessibilidade é essencial porque um serviço mais caro deixa de fora, expulsa os mais vulneráveis. Por exemplo, 40% dos mais pobres se desloca a pé para completar o principal trajeto do seu dia, enquanto que essa porcentagem baixa para 10% para os mais ricos. Isso não seria algo ruim se caminhar fosse uma escolha, mas é provável que não seja o caso para muita gente. Os serviços ruins agravam a desigualdade, que na América Latina e Caribe já é grave. As pessoas de baixa renda recebem serviços piores e muitas vezes pagam mais por eles. Os serviços não proporcionam as mesmas oportunidades e, em muitos países e cidades, pioram a inequidade. Vivíamos um presente totalmente transtornado pela pandemia de Covid-19. Mas não só por isso. Os desastres naturais e a mudança climática afetam o fornecimento dos serviços básicos. Nosso planeta está se aquecendo e reage com sintomas até pouco desconhecidos. Em 2014, uma onda de calor no Rio de Janeiro gerou uma demanda de eletricidade que bateu recordes e levou a apagões em massa. Em 2019, o furacão Dorian devastou parte das Bahamas. Os aeroportos da Grand Bahama e Marsh Harbor ficaram debaixo d'água. As estradas inundadas impediram as ações de resgate. A água dos poços ficou contaminada e houve apagões em várias das ilhas. Gostaríamos de imaginar que o furacão Dorian foi atípico, mas provavelmente já não é o caso. A evolução dos desastres naturais na nossa região mostra que sua frequência triplicou desde a década dos anos 70 e seus danos se multiplicaram por 14. Com as tendências atuais, até 2040, 43% da população da região habitará zonas com algum tipo de estresse e dificuldade hídrica. A infraestrutura precisa se adaptar às mudanças em andamento para fazer parte da luta contra a mudança climática. A revolução digital, que transformou muitos setores da economia, também abre novas possibilidades para os serviços de água, energia e transporte. Por exemplo, os consumidores de energia elétrica também podem gerá-la e armazená-la por sua própria conta. Vão se convertendo em prosumidores, ou seja, consumidores e produtores ao mesmo tempo. Não obstante, poucos sistemas da região estão preparados para lidar com os prosumidores. Podemos e devemos nos preparar para tomar o melhor da transformação que já está em andamento. Precisamos que a digitalização seja uma força niveladora e que não contribua para piorar a inequidade na região. A conectividade digital permitirá acesso e uso aos outros serviços e passará a ser, por próprio direito, um serviço básico também. E, como tal, precisamos aspirar à universalização da conectividade o quanto antes, o que significa que a conexão precisa ser acessível, mas também que as pessoas tenham letramento digital suficiente para aproveitar as oportunidades da conexão com a infraestrutura digital.
Gostaria de enfatizar que estamos na fronteira de uma nova revolução tecnológica que vai mudar a verdadeira natureza dos serviços em energia, transporte e água. Claro que estamos frente a caminhos que estão desfocados e temos que pensar os cenários para pensar possibilidades e definir as fronteiras, nos orientar no presente. Em energia, vemos duas tendências cruciais: a descentralização da produção e a digitalização do consumo. A descentralização da produção é uma mudança que não será freada, dada a queda nos custos. As empresas que geram sua própria energia crescem e o número de energias geradas por painéis fotovoltaicos está crescendo exponencialmente. O custo de armazenamento em baterias era 7 vezes menor do que em 2010, já em 2018. Essa mudança trará muitos benefícios, mas como Eduardo mencionou, apresenta certos desafios. E precisamos pensar cuidadosamente como administraremos a rede energética e os mercados. A digitalização, por sua parte, redefinirá a forma como consumimos eletricidade. Claro que pode facilitar respostas imediatas e sem custo perante mudanças de preços. E já é previsível que ferramentas como machine learning, aprendizado de máquina, podem ser utilizadas para otimizar o uso da rede, reduzindo custos de manutenção e investimento. O cruzamento dessas variáveis pode nos levar a um futuro desejado, mas também podemos enfrentar um futuro distópico, no qual os domicílios com as mais altas rendas estão desconectados da rede. Nesse caso, o sistema fica desfinanciado, correndo em risco toda a sua manutenção e o seu caráter solidário é perdido. Chegamos a uma regressão. E para alcançar o futuro desejado, no qual a eletricidade é renovável, a qualidade do serviço é mais alta e o preço mais baixo, precisamos adotar políticas ativas. Por exemplo, precisamos repensar a regulação para fomentar mais concorrência e desenvolver novas formas de financiar as redes. Passando ao setor dos transportes, há 4 tendências convergentes que transformarão a forma como nos deslocamos: a automatização, conectividade, eletrificação e uso compartilhado. O uso compartilhado já é uma realidade. Em 2018, o Uber estava presente em 230 cidades da região, com 30 milhões de usuários e 1 milhão de motoristas. Todos os números bem acima daqueles da América do Norte. A adoção de veículos elétricos também está aumentando, à medida que seu preço diminui, já que o custo das baterias vai caindo. Até 2025, automóveis elétricos custarão o mesmo ou menos que aqueles a gasolina. A evolução dos transportes autônomos e conectados também avança, mas mais lentamente. Os estudos mostram que seu uso, ao invés de outros, causaria uma economia de US$ 3.000 anuais na média dos domicílios da região, 17% da renda anual dessas famílias. A revolução nos transportes pode trazer enormes benefícios e reverter as tendências atuais negativas. Mas há riscos. Nos últimos anos, a motorização aumentou rapidamente na região, na qual se encontram 4 das 10 cidades mais congestionadas do mundo. Além disso, a entrada de empresas de transporte compartilhado gerou uma queda no uso do transporte público e maior congestionamento. Uma consequência dessa mudança é que leve à expansão geográfica das cidades e desloque as famílias de baixos recursos e renda a áreas ainda mais afastadas. As políticas ativas podem evitar esse cenário negativo. Precisamos investir mais no transporte público, melhorar sua qualidade, cobrar pelo congestionamento e melhorar suficientemente o uso do solo. Além disso, devem-se promover políticas de mobilidade não motorizada, como o uso de bicicletas. Com políticas inteligentes, podemos ter um futuro mais atraente, com menos acidentes, mais acesso, menos congestionamento e um ar mais limpo. A revolução tecnológica também pode ter um impacto positivo nos serviços de água e saneamento. Devido a processos ineficientes, extrai-se hoje mais água do que o necessário. As perdas
por vazamentos, infiltrações e rupturas superam 40% da água produzida. Melhores regulações e adoção de tecnologia podem reduzir essas perdas, que custam 8 milhões de dólares por ano, metade do que se investe anualmente em infraestrutura de água e saneamento na região. O modelo tradicional considerava a construção de infraestrutura e consumo de energia para trazer e levar água de lugares remotos, mas hoje a tecnologia permite administrar os recursos hídricos de modo integrado, em um sistema mais circular e inteligente, que recicle mais água utilizando tecnologia e infraestrutura verdes. Resumindo, políticas ativas que levem em consideração as oportunidades trazidas pelas novas tecnologias, podemos alcançar melhoras extraordinárias nesses serviços. Todos esses cenários apresentados pelo Andy mostram futuros previsíveis. Para evitar os desfavoráveis e chegar aos favoráveis, é preciso trabalhar de forma decidida. Uma das propostas principais desse livro é mudar o foco. Quando falamos de água, saneamento, energia e transporte, os especialistas e os responsáveis pelas políticas estão programados para pensar em estruturas, concreto e aço. Por exemplo, usinas de potabilização e tratamento de águas residuais, usinas e com cabos de alta tensão, estradas, ferrovias. Construir essas grandes estruturas exige milhões e cortar a burocracia. E é compreensível. Cada uma dessas estruturas é muito necessário, mas nossa região está sempre atrasada. Precisamos pensar em água, saneamento, energia e transporte como serviços, porque as estruturas são o ponto de partida. Mas o que os cidadãos recebem quando abrem a torneira, acendemos a luz ou subimos um ônibus é um serviço. Os usuários não querem saber como foi construída a estrada, mas sim que o trajeto foi tranquilo. Não nos importa de que ano foi o material daquelas tubulações que levam água à nossa casa, mas sim que a água seja potável e que tenha uma pressão aceitável cada vez que abrimos a torneira. É claro que estruturas e serviços são inseparáveis. Entendê-los como compartimentos estanques é como ignorar a relação simbiótica entre o hardware e o software de um computador. Mas até agora, na agenda da infraestrutura, o hardware ganhava quase toda a atenção. É hora que isso mude. Pensar em serviços é vê-los com os olhos de usuários, se abrir a perguntas diferentes e outros temas relevantes até agora ignorados, porque os serviços não só dependem de mais concreto e mais escavadoras, mas sim da eficiência das empresas que prestam os serviços, dos preços que sejam definidos, da manutenção e, cada vez mais, do comportamento dos consumidores. Os serviços não melhorarão sozinhos. Na última década, investimos apenas 2,8% do produto interno bruto anual em infraestrutura, metade dos países emergentes da Ásia. O investimento em infraestrutura se multiplica. Cada dólar adicional pode gerar até 2 dólares do PIB, e isso é especialmente crítico para a recuperação econômica pós-Covid. O impulso do investimento deve incluir mais investimento público, mas será essencial promover o investimento privado. A América Latina e o Caribe precisam investir mais. O caminho é somar atores com capital de longo prazo. Uma estimativa conservadora é que, se atrairmos apenas 5% das carteiras de investimentos institucionais, podemos dobrar o investimento privado e levá-lo a 40 bilhões de dólares anuais. Para isso, precisamos aperfeiçoar os instrumentos financeiros. Os bancos comerciais, por exemplo, poderiam financiar as primeiras etapas de um projeto e depois passar para investidores institucionais, o que liberaria esses fundos para construir novas infraestruturas. Mas, além de investir mais, precisamos investir melhor. Para isso, precisamos realizar uma tarefa dupla: planejar para selecionar os melhores projetos, os de maior impacto econômico e que sejam sustentáveis. E, além de planejar, precisamos implementá-los bem. Isso significa investir em pré-investimento e supervisionar bem para reduzir excesso de custos e demoras. Precisamos
aumentar a eficiência no investimento público. Para cada dólar que investimos, perdemos 35 centavos que vão em projetos mal feitos e em demoras, além de parte em corrupção. Também é essencial investir na manutenção. Nosso viés nos leva a construir mais, mas em muitos casos teríamos como resolver esse problema com melhor manutenção. Isso reduz o impacto ambiental também. Os melhores cenários futuros para os serviços compartilham algo, reconhecem a mudança climática e atuam perante ele. E fazem isso com mitigação, adaptação e apelando à infraestrutura natural. O caminho a seguir é claro, mas precisamos fazê-lo imediatamente, porque o tempo urge. Por mitigação, entende-se migrar da nossa economia atual a uma economia sem emissões líquidas de gases do efeito estufa. Isso significa descarbonizar e eletrificar a economia. Entre os especialistas, há consenso sobre 4 pontos para alcançá-lo: gerar eletricidade através de fontes renováveis, gerar eletricidade em massa em atividades industriais e residenciais, aumentar o uso do transporte público e não motorizado e reflorestar e restaurar ecossistemas com alta absorção de carbono. Avançar nesses pilares é possível. A redução dos custos da energia renovável superou todas as previsões. Os preços continuarão caindo em um ritmo cada vez maior. Hoje é mais barato gerar energia solar ou eólica em grandes parques do que usar hidrocarbonetos. Nossa região, além disso, tem a vantagem do sol e do vento. O custo principal que enfrentamos é o da transição para essa nova economia. Também devemos adaptar a infraestrutura para que seja resiliente. Isso significa um investimento extra, mas que se compensa. Construir estruturas resilientes, por exemplo, elevando as estradas, custa em média 5% a mais. Esse custo adicional acaba compensando com menos gastos de manutenção e reparos e evitando o impacto econômico de interrupção de serviços. 5% de um projeto milionário é muito dinheiro, mas se compararmos com o 35% que perdemos por um investimento ruim, é muito pouco. Do lado do software, também há muito para se fazer agora. Conseguir melhoras nos serviços básicos e que cheguem a todos exige trabalhar na eficiência e na gestão das empresas prestatárias para que cheguem a serviços acessíveis. A regulação vai influir nisso, tanto para o mal quanto para o bem. Na América Latina, nós temos muitos exemplos disso. Por exemplo, na nossa região, necessitamos de 25 mais pilotos para a mesma quantidade de voos do que os Estados Unidos. Essa diferença não se justifica por razões de segurança e afeta a produtividade das companhias aéreas, cujas passagens ficam mais caras. Outras regulações obrigam os caminhões a voltarem vazios uma vez que entregam sua carga. Ou seja, tudo isso é um impacto sobre o meio ambiente. A tecnologia está mudando o mercado de serviços. Hoje, muitos serviços são prestados por firmas monopólicas reguladas em cada setor. Como a implementação da regulação não tem sido a melhor, o preço e a qualidade também vêm sendo deficientes. A revolução digital está criando novos provedores, mais competição e novas interconexões que vão desenvolvendo os limites. Quem regula quando o transporte é elétrico e os veículos podem, além disso, devolver à rede de energia o que sobra? Ao mesmo tempo, as demandas sociais e ambientais também continuam a crescer. Os mercados vão se reconfigurando e assim que tivermos tudo isso, temos que também repensar a regulação. Uma maior competição vai ajudar, mas como aproveitar essa disrupção tecnológica? Isso é um desafio que é preciso enfrentar, garantindo a qualidade e acessibilidade dos serviços, porque melhorar os serviços pode trazer grandes benefícios para as economias e ser determinante para o desenvolvimento da América Latina e do Caribe. Pequenas melhoras na eficiência dos serviços, por exemplo, através de uma maior digitalização, podem fazer disparar o crescimento de alguns países até 3,5 pontos percentuais durante um período de 10 anos. Isso
extrapolando a toda a região, significa somar uns 200 milhões de dólares às nossas economias até 2030. Os serviços de melhor qualidade e mais acessíveis vão beneficiar mais pessoas de menor renda, que gastam mais em água, em saneamento, transporte e energia. Mas para que qualquer benefício de maior eficiência chegue aos mais pobres, a regulação é essencial. As empresas prestatárias tendem a ser monopólios e, liberadas à sua própria vontade, capturariam todos os ganhos de eficiência se a regulação não for efetiva, se não conseguir custos mais baixos, refletidos, em parte, em menores preços para os consumidores, o crescimento será menor e os pobres não iriam se beneficiar. A efetividade da regulação é fundamental para o crescimento e para a inclusão. Essas recomendações estão tratadas em profundidade no livro que estamos apresentando hoje, de estruturas a serviços. É uma fonte de consulta cheia de dados, de informação e de análises. E é mais do que isso, é também um panorama que propõe ampliar o nosso olhar sobre os serviços básicos. O presente está marcado pela pandemia da Covid-19, que nós não podemos prever, mas também está marcado por duas forças previsíveis, impossíveis de deter: a mudança climática e a revolução tecnológica. Com elas em mente, nesse livro projetamos cenários para água, energia e transporte. Alguns se veem como ameaçadores e distópicos, outros, por outro lado, estão cheios de oportunidades e são muito desejáveis. Nesse panorama, os caminhos que se abrem diante de nós estão muito claros, de forma que eu gostaria de agradecer a atenção e, em nome de todos os autores do dia 2020, esperamos que possam ler o livro e que encontrem o livro muito útil. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a todos aqueles que contribuíram para a edição deste livro. Gostaria de parabenizar os autores por esta apresentação que fizeram sobre esse assunto tão fundamental. Quando pensamos nas infraestruturas e seus investimentos, tudo que é vital para o crescimento das nossas economias, de forma que, de fato, para mim é um privilégio poder contar com a presença hoje da ministra de Economia e Fazenda do Peru, a senhora Maria Antonieta Alva, e a presidente executiva do grupo ICE, Instituto Costa-Riquense de Eletricidade, Irene Cañas. Vamos começar com Maria Alva. Não há dúvida nenhuma de que o Peru se diferenciou do restante da América Latina nos últimos anos com balanços muito sólidos e fez esforços que permitiram investimentos muito importantes para conter os efeitos da pandemia. Eu gostaria de falar com a ministra e perguntar: quando a senhora pensa em crescimento e soluções para tudo o que está acontecendo no Peru, para voltarmos ao crescimento, qual é o seu olhar sobre a questão da infraestrutura? É importante ressaltar aqui que, entre os países da América Latina, o Peru foi um dos que mais investiram em infraestrutura. E muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de dizer que, no Peru, do ponto de vista econômico, nós fomos um dos países que mais sofreram com a pandemia, pois tivemos que sofrer o confinamento mais severo de todo o mundo, praticamente. Quando tivemos os primeiros contágios, no dia 6 de março, mais especificamente, devido à taxa da epidemia, com uma taxa de mais de 3 pontos, havia uma situação econômica no nosso país que determinava e apontava para a necessidade de uma das quarentenas e confinamentos mais graves do mundo. E, neste confinamento, a nossa economia passou a operar a 44% nesses meses de março, abril e maio.
nós estabelecemos 3 linhas claras de ação. Primeiramente, a proteção da população mais vulnerável, ou seja, nós estamos falando de 66% da população peruana que tem trabalho informal. Além disso, havia problemas estruturais que nos afetavam e isso nos tornou muito vulneráveis durante a pandemia, principalmente a questão do transporte público. O transporte público é dos maiores riscos de contágio. E hoje o transporte público talvez seja um dos desafios mais importantes que devemos enfrentar. Em segundo lugar, tivemos a questão da geração de empregos. Os números das estatísticas mostram um problema muito sério de desemprego devido ao confinamento. E aí nós temos duas linhas claras. Primeiro, um investimento público em geração de emprego e o investimento privado, que também é fundamental para que possamos gerar postos de trabalho, podendo então fechar duas lacunas muito importantes sobre a pandemia, a questão da infraestrutura. Nós temos que dominar o problema e temos que enfrentar o problema de transporte público. É claro que isso gera custos para as famílias mais vulneráveis nas regiões urbanas, além de ser também um foco infeccioso. Então, isto irá exigir muita conectividade no Peru. Nós vimos, na realidade, no país avançando muito pouco em termos de conectividade. A conectividade nas cidades é melhor, mas nós temos que aumentar os investimentos para podermos preencher essa distância digital, essa divisão digital, mas para nos recuperar, com o apoio do BID, nós aprovamos um plano de infraestrutura com 52 projetos, com 100 bilhões de soles. Tudo isso dando celeridade à execução do plano, que, aliás, é uma das nossas metas, a execução do Plano Nacional de Infraestrutura. E agora nós estamos buscando preencher as lacunas em saúde e em educação. E isso se dá através de investimentos públicos. Nós não fomos muito bem com contratos anteriores, nós estamos agora implantando planos para a educação e estabelecendo a mesma modalidade, que, aliás, é um problema que todas as reuniões têm. Nós temos, por exemplo, o nosso corredor mineiro, que é um corredor estratégico para a nossa economia, mas que também enfrenta muitos desafios e muitos conflitos sociais. Acredito que, basicamente, um dos grandes problemas que temos no Peru são as atividades, como a mineração, que atraem muita renda, só que isto não veio a se refletir na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, acho que é um desafio fundamental que nós temos que enfrentar nos próximos anos, conseguir que, principalmente nas cidades onde há essas necessidades, que as lacunas sejam preenchidas de forma mais contundente. Nós temos um projeto especial para esta zona do Corredor Mineiro, assim como outras zonas no Peru, onde seja possível fechar essas distâncias rapidamente. É fundamental para que possamos, no Peru, resolver esses conflitos sociais que temos em torno de alguns investimentos privados. Para mim, a grande chave é fechar essas distâncias em infraestrutura nessas regiões. Isso poderá nos ajudar a resolver as áreas de conflito nessas regiões. Muito obrigado. Então, isto significa tudo que tem a ver com os processos de digitalização, largura de banda, e como a senhora mesmo mencionou, foi realmente impressionante ver o progresso e tudo que foi desenvolvido para os jogos, por exemplo, em saúde. Isto significa milhões de dólares em projetos de mineração que podem ainda progredir no Peru.
Eu queria passar agora a palavra a Irene. Pensando nas mudanças climáticas, o caso da Costa Rica é admirável. Como diz o relatório, o futuro da geração elétrica pode ser 100% renovável. E nisto a Costa Rica avançou muitíssimo. Gostaria que a senhora nos contasse um pouco o que vem sendo feito no seu país em relação à eletromobilidade e a promoção da eletrificação de processos industriais. Seja bem-vinda. Muito obrigada, presidente. Realmente é um prazer poder estar aqui participando. O estudo, de fato, é muito interessante e muito oportuno. É verdade que na Costa Rica nós avançamos muito nessa questão da energia renovável. Esses últimos anos nós conseguimos ter geração 100% de fontes renováveis durante 200 dias consecutivos. E nossas políticas de descarbonização também nos ajudou muito. Agora nós temos que nos concentrar em outros setores que vão nos ajudar nessa descarbonização, o setor de transporte e o setor industrial. No setor de transportes, nós assumimos um papel muito importante, nós conseguimos promover o transporte elétrico. O que foi que nós fizemos? Nós nos coordenamos junto com o Ministério de Energia e outras distribuidoras de eletricidade para distribuir a carga elétrica em todo o país. Este foi o primeiro passo, a facilitação para os indivíduos ou empresas que queiram trabalhar nessa área, garantindo a certeza de termos unidades de carga e centros de carga para os veículos elétricos em todo o país. Uma outra coisa que nós fizemos também, e isso foi feito dentro do marco de trabalho junto com o BID, nós compramos 100 veículos elétricos, substituindo 100 veículos de combustão interna. Foi feita essa troca e esses veículos nós tentamos colocar neles marcas bem visíveis para que as pessoas se dessem conta de que aqueles veículos estavam usando a eletricidade elétrica. E dentro desse projeto, nós tentamos trabalhar de uma forma que nos ajudasse a romper os mitos, ou seja, esses veículos foram enviados a várias destinações diferentes no país e nós instalamos câmeras transmitindo a viagem nesses vários locais do país, Punta Arenas, Limón, Buenacastro, etc. E nós fizemos também um projeto particular. Eu fiz o transporte do presidente e da primeira-dama desde Lice até a casa presidencial. Fui eu que dirigi o veículo e ao longo do caminho nós íamos transmitindo ao vivo as perguntas e esclarecendo dúvidas sobre o transporte elétrico. Foi uma experiência muito enriquecedora e, além disso, nós conseguimos dar ao projeto um tom mais informal. Inclusive, houve até um momento karaokê em que os três cantamos dentro do carro e foi uma forma de permitir que as pessoas deixassem de ter medo do carro elétrico. E nós também fizemos um esforço de nos aproximarmos às matrizes, às sedes dos fabricantes de veículos elétricos, porque o que está acontecendo agora na Costa Rica? Nós estabelecemos uma lei com incentivos fiscais permitindo o pagamento de veículos elétricos, levando em consideração o custo de um veículo com combustão interna e um veículo movido a combustível alternativo. Ou seja, não há muitos modelos, não há muitas marcas,
Alguns pensam que nós somos um país pequeno, nós somos um mercado pequeno, e isso, inclusive, é uma das barreiras, mas nós temos que dar continuidade ao desenvolvimento de infraestrutura no setor de cargas para dar ainda mais segurança e confiança nas pessoas. Na Costa Rica, depois da pandemia, nós esperamos que voltemos a ser um país atraente para o turismo. Historicamente, nós somos um país turístico, somos conhecidos pela a nossa natureza e a nossa sustentabilidade. E mais uma razão para trabalharmos com veículos elétricos. Assim, o turista tem que ter a certeza de que se alugar um veículo elétrico, terá condições e estrutura para carregar esse veículo em qualquer lugar do país. Nós estamos fazendo isso em coordenação com outros agentes turísticos, hotéis e parques nacionais. Do lado industrial, nós vimos trabalhando muito fortemente naquilo que chamamos de caldeiras elétricas, ou seja, isso exigiu uma coordenação para estabelecermos tarifas incentivando os setores industriais através de isenções fiscais para fazer essa troca entre a combustão interna e as caldeiras movidas à eletricidade. Então, evidentemente, é preciso fazer essa coordenação entre o setor público, o setor privado e os diferentes setores da economia. Muito obrigado, Irene. Ministra Maria Antonieta, um tema que se sobressai muito neste relatório tem a ver com a melhora da eficiência dos gastos. Essa é uma questão permanente para a América Latina. Nós vemos muito as ineficiências, principalmente no caso das infraestruturas. Isso tem a ver com um melhor planejamento, uma melhor implementação dos projetos e execução, é claro. No BID, nós trabalhamos nisto com o Peru. Qual é a sua visão, ministra, em relação à forma como pode ser melhorado esse investimento em infraestrutura? Nós estaremos diante de épocas em que nós vamos ter que fazer muito mais com menos. Mas isto significa também um multiplicador para a economia, já que a infraestrutura desempenha um papel tão importante. Sim, sem dúvida. Acredito que seja fundamental. Um dos eixos para nós é justamente a qualidade do investimento público em geral, mas o caminho que nós tomamos e que nos parece ser o correto e que foi aprovado foi o projeto para infraestrutura que foi elaborado com base em normas internacionais. Nós temos uma carteira de 52 projetos de aproximadamente 100 bilhões de soles. Este é o nosso plano e foi realizado através de um processo de consenso, a academia, o setor público, o setor privado, representantes civis foram ouvidos, ou seja, todos vêm contribuir para o desenvolvimento do país. Há essa situação de consenso com muitos atores políticos e, além disso, essa carteira recebeu prioridade por parte dos investidores em relação às soluções a serem selecionadas para o país. E para nós, assim como para muitas regiões, é fundamental essa questão da corrupção. Muitos sofremos com corrupção e, como país, nós temos um desafio enorme de combate à corrupção em projetos públicos. Então, nós temos que definir esses projetos, já embutir neles esse combate técnico contra a corrupção, não só a partir do ponto de vista técnico, mas também para a melhoria do país. Então, houve a aprovação do plano através desse processo consensual, além de uma definição técnica de como seriam levados esses projetos. Esses projetos também vêm como um sinal muito forte
da luta contra a corrupção. Como país, nós também demos atenção à questão do risco de desastres. Nós analisamos a situação do El Niño, que trouxe consequências muito graves para os serviços públicos e, recentemente, agora, nós podemos conciliar a reconstrução entre os vários governos. Portanto, além dessa questão da infraestrutura, estamos melhorando as questões de acesso a investimentos públicos e privados. No âmbito da obra pública, estamos também reformulando o marco das contratações, uma vez que tivemos vários aperfeiçoamentos na ocasião dos Jogos Pan-Americanos, tudo isso nos ajuda a melhorar a qualidade dos gatos. Isso vai nos ajudar a melhorar o marco das contratações públicas. Apesar de tudo o que fizemos, e apesar de todos os controles que estabelecemos, ainda assim houve a detecção de corrupção, de forma que agora todo esse processo é fundamental para nós. Estamos agora aprovando um projeto de lei que irá regular com maior controle as contratações. Muito obrigado, ministra. Irene, a Costa Rica progrediu muito em tudo aquilo que se refere à utilização da tecnologia para a melhora da produção e do consumo de eletricidade, usando o digital. Nós sabemos muitas vezes que as perdas se dão através da manutenção da rede e é preciso orientar os usuários para o melhor uso da energia. E pensando também na digitalização e combinada com machine learning, gostaria de saber como vem trabalhando na Costa Rica em seus processos. Nós sabemos que há um mundo de empresas muito interessantes na Costa Rica. É verdade, há vários anos que nós vimos trabalhando nessa transformação em direção a redes inteligentes. E, de fato, a Covid-19 realmente nos fez pôr o pé no acelerador para que façamos essa transformação em direção à digitalização ainda mais rapidamente, também podendo atender a nossa rede com uma gestão mais inteligente. É impressionante o quanto já pudemos avançar com a rede inteligente nesses tempos de pandemia. Já nos permitiu maior eficiência na situação e localização das nossas redes, no controle das perdas, sejam elas técnicas ou não. Mas talvez não tenhamos ainda no radar um dos benefícios mais importantes que podemos obter com a pandemia. É que essas redes inteligentes nos permitiram compreender melhor a situação dos nossos consumidores, dos nossos clientes. Essa coordenação que nós conseguimos ter com outras instituições do Estado foi da maior importância para podermos estabelecer a coordenação para o enfrentamento da pandemia. Ou seja, as redes inteligentes nos permitem entender onde estão os nossos clientes, e, principalmente, qual é a sua condição socioeconômica, fazendo, então, a correspondência com a base de dados, com, por exemplo, o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde e, inclusive, o nosso Instituto de Auxílio Social. Tudo isso nos ajuda a enfocar tudo aquilo que devemos fazer para diminuir o nosso nível de pobreza e de pobreza extrema, as camadas muito mais vulneráveis diante da Covid-19.
2019. Ou seja, isso nos permitiu iniciar todo esse trabalho em matéria de redes inteligentes. E agora nós estamos diante dos frutos desse investimento, não só em termos de eletricidade, mas para além da eletricidade, também as necessidades e a interconexão com outros setores. Isso já nos permitiu estabelecer vários outros projetos pilotos, inclusive em relação a saneamento e esgoto, também trabalhando e medindo o consumo elétrico e de água. Tudo isso também nos permite estabelecer como podemos ajudá-los no monitoramento deles em relação a fugas e vazamentos de água nos encanamentos. Eu acho que esse investimento pode ser potencializado da melhor maneira, indo para além dos limites da eletricidade. Assim, nós estamos agora colhendo todos os benefícios que pudemos colher com esses investimentos já feitos, também nos dando um impulso mais rápido em direção à aplicação dessas redes inteligentes a todo o país. Muito obrigado. Nós estamos chegando ao final do tempo. Eu gostaria de agradecer especialmente à ministra Maria Antonieta Alva por seu tempo, assim como a Irene Cañas por sua presença. Esse relatório, esse livro que estamos lançando hoje, pode ser baixado pela internet e esperamos que seja um trabalho que irá ajudar muito na formação de um debate que irá auxiliar a todos os países a avançarem, ou seja, o Dia 2020, de estruturas a serviços. Mais uma vez, os meus agradecimentos à ministra, à presidente executiva do ICE e a todos os participantes. Muito obrigada.